Sim, eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos ver fonte de corrente, o conceito. Sim, existe outra fonte de energia elétrica além da fonte de tensão, a fonte de corrente. Vamos ver nesse tutorial o conceito da fonte de corrente e como analisar circuitos com fontes de corrente. Vamos lá? Uma fonte de corrente é uma fonte de energia elétrica que mantém a corrente constante nos seus terminais. Vocês já conhecem a fonte de tensão, que mantém a tensão constante nos seus terminais. Uma fonte de tensão ideal é pura teoria. A fonte de tensão ideal mantém a tensão constante em qualquer situação, até mesmo num curto-circuito. Então eu posso colocar um curto-circuito na saída da minha fonte? Não, a fonte teórica é pura teoria. Na prática, toda fonte tem um limite de corrente acima da qual a fonte deixa de funcionar. Pode queimar o fusível ou pode explodir mesmo. Depende do circuito de proteção da fonte. Mas existe um caso especial. Se a fonte tiver controle de corrente, a tensão irá cair e a fonte irá passar a controlar a corrente no circuito. A fonte de tensão vai virar uma fonte de corrente. As fontes para laboratórios de eletrônica são desse tipo. Assim, os alunos podem errar à vontade que a fonte não queima. Uma fonte de corrente teórica mantém a corrente constante nos seus terminais. Essa fonte força uma corrente de valor constante em todo o circuito em série com ela. Veja o símbolo da fonte de corrente na figura. No símbolo é informada a corrente que essa fonte força no circuito. A seta indica o sentido da corrente. Equivale à polaridade da fonte de tensão. O positivo é do lado que a corrente está saindo. Veja um exemplo de aplicação. Em um circuito com uma fonte de corrente e duas resistências. A análise desse circuito pode ser feita usando tudo que você já aprendeu. Por exemplo, determine as tensões nas resistências R1 e R2 no circuito da figura. Simples, basta usar a lei de Ohm. A tensão na resistência R1 é igual à corrente de 5 amperes, gerada pela fonte de corrente, multiplicada por 2 ohm da resistência R1. Isso dá 10 volts. Essa é a tensão sobre a resistência R1. Vamos escrever no diagrama colocando o positivo do lado que a corrente está entrando. A tensão na resistência R2 é igual à corrente de 5 amperes, a mesma gerada pela fonte que passa em todas as resistências. É a mesma da fonte de corrente, a corrente passa em todas as resistências em série com a fonte, multiplicada por 4 ohm da resistência R2. Isso dá 20 volts. Essa é a tensão sobre a resistência R2. Vamos escrever no diagrama colocando o positivo do lado que a corrente está entrando. Agora, vocês podem determinar a tensão na fonte de corrente. Antes vocês calculavam a corrente total na fonte de tensão. Lembram? Através do circuito reduzido da lei de Ohm ou através das equações da lei das malhas. Aqui, como vocês já conhecem a corrente, a pergunta é: qual a tensão na fonte? Vamos chamar de VF, tensão na fonte de corrente. Para determinar, vocês têm duas formas. Primeiro, usando a lei de Ohm. Nesse caso, vocês devem reduzir o circuito a uma fonte de corrente e uma resistência equivalente. Nesse circuito é muito fácil determinar a resistência equivalente. Estão em série, então é a soma das duas resistências. A resistência equivalente é igual a 2 ohm da resistência R1 mais 4 ohm da resistência R2. A resistência equivalente é igual a 6 ohm. Agora é só usar a lei de Ohm para determinar a tensão na resistência equivalente. Tensão sobre a resistência equivalente é igual a 5 amperes da fonte de corrente
vezes 6 ohms da resistência equivalente. A tensão sobre a resistência equivalente é igual a 30 volts, simples assim. Como a fonte de corrente está em paralelo com a resistência equivalente, então a tensão na fonte de corrente também será de 30 volts. Outra forma é usando a lei das malhas. Nesse caso, vocês não precisam chutar a corrente. Ela já é dada pela fonte de corrente. Intensidade, sentido, que moleza, não é mesmo? Como você já sabe as tensões nas resistências, com a polaridade e tudo mais, agora é só montar a equação. Vocês deverão escrever a medição de tensão na fonte de corrente. Coloque o positivo do lado que a corrente está saindo, mas poderia ser ao contrário também. Lembrando que se a resposta da tensão der negativa, significa que vocês erraram a polaridade. Então, bastará inverter o sinal. No final, não é mesmo? Vamos levantar a equação seguindo o sentido da corrente da malha, que é a mesma da fonte de corrente. Vamos partir do terra aqui, seguindo pela fonte de corrente. Como o sentido da corrente passa do negativo para o positivo da medição de tensão, escreva mais VF. É a nossa pergunta. Agora, passando pela tensão na resistência R1, escreva menos 10 volts, pois a corrente está passando do positivo para o negativo. Agora, passando pela resistência R2, escreva menos 20 volts. A corrente está passando do positivo para o negativo. Pronto! Agora é só resolver, passando o menos 10 volts e o menos 20 volts para o outro lado da igualdade. Fazendo a soma, a tensão VF é de 30 volts. Como deu positivo, acertamos a polaridade. Mesmo resultado de antes, ainda bem, não é mesmo? Vamos escrever no diagrama? 30 volts com o positivo do lado que a corrente está saindo. Note um detalhe importante na fonte de corrente. Qual a tensão na fonte do circuito do exemplo? Se o circuito estivesse aberto. Esse é um circuito semelhante ao circuito da fonte de tensão, com um curto-circuito na saída. Naquele caso, o curto pode ser interpretado como uma resistência igual a zero. E o resultado foi uma corrente igual ao infinito, na teoria. Na prática, vai depender da sua fonte. No circuito com a fonte de corrente, vamos colocar uma resistência igual ao infinito, circuito aberto. Então, podemos calcular a tensão sobre a resistência, que é a mesma sobre a fonte. Tensão na resistência é igual a 5 amperes da corrente da fonte, multiplicada pelo infinito. O valor de tensão é infinito, muito alto. Agora vai explodir tudo mesmo. Isso mesmo. É uma situação tão grave como o curto-circuito na fonte de tensão. Então, na prática, ou a fonte de corrente real limita essa tensão a um valor máximo, ou para de controlar a corrente, ou explode mesmo. Então, uma fonte de corrente deve sempre estar ligada a uma carga. Pode ser um curto-circuito mesmo. Tem um tipo de transformador usado para medir altas correntes em circuitos AC, chamado de transformador de corrente, TC, que se comporta como uma fonte de corrente na saída, ou secundário. O valor de corrente na saída é proporcional à corrente de entrada. Por exemplo, um TC de 500 amperes para 5 amperes. Se a corrente de entrada for 250 amperes, a saída irá forçar uma corrente de 2,5 amperes. Esse tipo de instrumento vem com um fio curto-circuitando a saída, que você deverá tirar só na hora de ligar. E você não pode ligar o TC com o circuito de saída aberto. Se vocês fizerem isso, a tensão gerada na saída será tão alta que irá queimar literalmente o seu TC. Esse é o conceito da fonte de corrente. Uma fonte de energia elétrica que controla a corrente. A fonte de corrente não é tão comum como a fonte de tensão, e sua principal aplicação é no estudo do transistor.
mas as aplicações na prática ficarão para outros tutoriais. Era isso que eu tinha por hoje. Se você não é inscrito, favor se inscrever e marque o sininho para receber as notificações do canal do Professor Bairros. E não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fiquem atentos ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!